e já entrando nas questões centrais aqui do nosso programa de hoje, queria começar dizendo que eu li uma matéria, né, de alguns anos atrás, de 2017, na verdade, do portal alemão Deutsche Welle, né, onde foi abordado o chamado jeitinho brasileiro, que seria, a grosso modo, as práticas disseminadas no país de burlar as leis, as regras para nos beneficiar, que seria uma das matrizes da corrupção no Brasil. Bom, nessa matéria, o senhor dá uma contribuição defendendo a tese de que o jeitinho brasileiro está nos alicerces de uma sociedade escravista, onde uma parcela significativa da população esbarra em leis e regulamentos intransponíveis, implicando não apenas com o não cumprimento dessas normas, mas também criando laços de dependência. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco mais essa relação de dependência por parte da população, a corrupção e os papéis das elites diante do Estado a partir do período em que o senhor realizou seus estudos. Nossa, está me ocorrendo agora, você está citando essa entrevista do Deutsche Welle, que um dos hobbies que eu tive durante vários anos foi tentar aprender alemão. Mas realmente, depois de um tempo, eu desisti. Né? Continuo gostando da língua, mas estudar como hobby é um hobby muito duro. É verdade. Muito difícil. Bem, essa coisa do jeitinho tem várias maneiras de se aproximar disso, entender como ele está, digamos, no DNA da formação do Estado brasileiro. Né? Se você for pensar nessa coisa da dependência, o jeitinho ligado à ideia de dependência, se você for pensar na Constituição brasileira de 1824, a Constituição do Império, ela estabelecia uma série de níveis de cidadania, segundo a renda da pessoa. Então, se você tinha determinada renda, você poderia participar das eleições locais. Se você tinha uma renda o dobro daquela, você poderia participar na eleição de deputados. Se você tinha uma renda o dobro da outra, você podia ser eleito para o Senado. Então, você tinha uma cidadania em vários níveis, segundo a sua renda anual. Né? Só que esses direitos políticos que dependiam de renda, dependiam de outras coisas também. Por exemplo, se você era um liberto, você nasceu no Brasil escravo e depois você se tornou um liberto, você só podia ter direito de cidadania no nível mais baixo, na eleição local, independentemente da sua renda. Né? Se você fosse um liberto, mas tinha vindo para o Brasil da África, portanto, africano, se você se liberta, você continua sem direitos políticos. Então, tá vários níveis de direitos políticos. Claro, mulheres não têm direitos políticos em nenhum nível. Então, numa Constituição em que o direito político depende de renda, como é que você prova que você tem a renda necessária? Não existe imposto de renda. Né? Não existe nenhuma maneira claramente estatuída, institucionalizada, de verificar a renda das pessoas. Então, a comprovação da renda dependia muito dos seus laços de dependência. Então, se você tinha um grande senhor local, do qual você era dependente, era um agregado, ou mesmo era uma pessoa de menor posses, vizinho desse grande proprietário de terras e tal, era assim que você conseguia provar que você tinha a renda necessária. Era o depoimento de homens de poder, de homens de bem, que tinham interesse de que esses dependentes participassem das eleições para garantir que eles fossem eleitos, ou as pessoas que interessavam a eles fossem eleitas recebessem o voto desses dependentes. Então, já desde o início, quer dizer, a própria definição de direitos políticos, ela, dependendo de renda, ela
institucionaliza a dependência pessoal e, portanto, o jeitinho. Como você vai resolver problemas? Por meio das suas relações. Tá? Então, por exemplo, sei lá, isso está muito forte, aparece com muita força, por exemplo, na literatura brasileira do século XIX. Não sei se, acho que se na escola ainda se lê, provavelmente ainda se lê, As Memórias do Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que logo, por exemplo, numa das cenas, logo no início do livro, o protagonista é preso, né? O Leonardo Pataca é preso. E a comadre, para soltar o Leonardo Pataca, ela aciona uma porção de pistolões, como se diz, uma porção para dar um jeito de soltá-lo da prisão. Não tem nada a ver com o motivo pelo qual ele foi preso, com algum procedimento judicial claro para saber se ele estava preso corretamente ou não e tal, mas simplesmente a soltura aconteceu por meio dessa rede de relações pessoais. Né? E o próprio chefe de polícia na época, o Vidigal, ele agia como um verdadeiro patriarca. Apesar dele ser o chefe de polícia, ele agia como um verdadeiro patriarca. Ele cuidava de tudo como se fossem relações pessoais. Isso, por exemplo, se você pensa na escravidão brasileira do século XIX, isso existe um princípio, digamos, básico que também garante essa coisa, que é a ideia da inviolabilidade da vontade senhorial. Né? Então, na escravidão, um escravo, por exemplo, só poderia se tornar livre se o senhor de escravos concordava com a liberdade dele. Aí você diz, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio, não. Tem sociedades em que um senhor não tinha direito de libertar seu escravo. Era o caso, por exemplo, em vários estados no sul dos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, a ideia de que a alforria ela era uma prerrogativa do senhor e o senhor é que decidia alforriar ou não, tudo dependia da vontade do senhor, faz com que, mesmo quando os escravos se libertem, né, continua essa noção de dependência. A dependência continua após a liberdade. Alforrias podiam ser revogadas. A proteção do ex-senhor é fundamental para que o liberto não tenha uma liberdade vulnerável ou arriscada, né? Correndo o risco de ser escravizado novamente e tudo mais. Então, toda a estrutura, digamos, a institucionalização do Estado brasileiro no século XIX, ela era marcada pela ideia da dependência pessoal. E quando a estrutura toda está montada em torno da ideia de dependência pessoal, né, do poder desses patriarcas poderosos, senhores de terras e de escravos, a maneira de resolver os problemas é por meio das suas relações pessoais. Cada pessoa é as relações pessoais nas quais está inserida. Quanto mais relações você tem em pessoas poderosas, maior será a sua chance de se livrar de enrascadas, de problemas que te aconteçam. Ou seja, tudo se resolve por meio do jeitinho, tudo se resolve por meio de acionar essas relações pessoais.